Estão me escutando? Estamos escutando sim, Max. Ok, então, como sempre, né? A gente tem essas reuniões aí, 2 ou 3 no máximo por semana, dependendo da quantidade de atividades. Quer dizer, não é nem a quantidade de atividades, que todas elas baseiam-se em 15 questões em cada abordagem que a gente faz. Porém, em cada conteúdo, as questões são mais complexas ou não, tem uma dificuldade maior de resolução e come mais tempo, né? Então, eu acredito que é a nossa quarta. Deixa eu só conferir aqui. Isso. É a quarta abordagem que vamos fazer. Já fizemos aí em cima de localização, que foi a primeira, em relação a plano cartesiano, a localização em eixos, né? Em croquis, mapas e daí por diante. A segunda abordagem, a gente abordou triângulos, no sentido de ângulos, entre outras características que triângulos nos traz. Na terceira abordagem, a gente trabalhou quadriláteros, que foi no sentido de todas as propriedades que um quadrilátero pode oferecer. Perímetro, área, ângulos, entre outros. E essa nossa quarta abordagem vem em cima de números inteiros, que isso é um conteúdo que é iniciado, né, todo esse princípio, lá no 7º ano. Então, temos questões aqui baseadas aí em 7º, 8º, 9º, entre outros. Lembrando que o conjunto dos números naturais se aprende lá no 6º ano, né? Ele é o zero, que é o ponto de origem da reta numérica, e todos os números positivos, e a gente sabe que é infinito, tá? Estou fazendo essa abordagem inicial para compreender o porquê o título de números inteiros. E números inteiros é uma representação de um conjunto, pelo qual ele é representado pela letra Z, onde, além do número 0 e os positivos, ele abrange também todos os números negativos, tá? Quando eu digo além, porque ele vem a conter o conjunto dos números naturais. Quer dizer, além dele ter os positivos, ele também contém o conjunto dos números naturais, que é o 0 e todos os números positivos, tá? Então, se a gente for num raciocínio legal, a gente tem que entender que no 6º ano, a gente aprende o conjunto dos números naturais, aí vem adição, subtração, multiplicação, potenciação, radiciação, que é raiz quadrada, em qualquer outra operação, né? E vem aí também expressões numéricas, tudo envolvendo o 0 e os números positivos. Quando você bate no 7º ano, você começa a aprender, além do 0 e os positivos, que esses números aqui, olha, esses números aqui, eles fazem parte do conjunto dos números naturais. Pode observar que eles estão aqui, ó, tá? Então, o que acontece? A partir desse contexto, aí vem o conjunto dos números inteiros, que abrange não só os 0 e os positivos, como também os negativos, onde você começa a aprender operações com números negativos, envolvendo mais e menos também, tá? Eu não estou falando em adição e subtração, quer dizer, mais, menos, quando eu falo, por exemplo, você saber fazer uma operação envolvendo números que tenha negativos e que tenha positivos, tá bom? Mas isso não é uma abordagem unicamente em cima dessa operação de adição e subtração, e sim também compreensão na reta numérica. Por quê? Porque a reta numérica,
quando trata-se do conjunto dos números naturais, o ponto de origem é 0, depois vem 1 positivo, depois vem 2 positivo, depois vem 3 positivo. Só botar aqui para uma compreensão. Eu estou fazendo essa abordagem inicial para a gente pegar as questões para ter uma compreensão maior, tá? E assim sucessivamente, que é infinito, tá certo? Então, quando parte para o conjunto dos números inteiros, quer dizer, além dele ter os positivos, que seria o 0, 1, 2 e assim sucessivamente, ele também vem menos 1, menos 2 e assim se vai, tá? Eu não vou fazer aqui a representação que não precisa, mas a princípio é isso aí. Entender que quando ele traz aqui, no contexto do título, né, números inteiros, ele se está relacionando a todos os números positivos, incluindo o 0, que o 0 nem é positivo, nem é negativo, ele é o ponto de origem da reta numérica, ele também inclui os números negativos. Então, vamos às questões. Foi a letra A? Ai, eu acertei. Chupa, cara. Letra A. Segunda questão. Quem é que pode ler para a gente? Eu só dou continuidade depois de uma leitura. Tem que ter aí a participação, tem que interagir, enfim, alguém tem que ler. É a segunda questão. A segunda questão. Os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados na Grécia em 1896. Dessa data em diante, os Jogos aconteceram de 4 em 4 anos. Regularmente, a reta numérica abaixo representa a linha do tempo indicada os nomes dos países onde e quando foram realizados os Jogos abaixo. De acordo com essa representação, em que ano foram realizados os Jogos Olímpicos? Nos Estados Unidos e na Suécia. Pessoal, só uma observação. Quando fala em SAEP, que ele traz aqui, SAEP, isso é uma prova que é aplicada nas escolas municipais e estaduais para alunos do 9º ano, para ver o rendimento deles, tá? Depois, ele fala que essa reta, no caso, os jogos ocorrem de 4 em 4 anos. Então, a gente já vai subentender que essa reta numérica aqui, tá? Ela se refere a 4 anos. Por exemplo, perceba que aqui está 1896, mais 4 dá quanto? 1900. Perceba essa diferença aqui. Tá? Aqui, ó. Da Grécia para a França, de 1896 mais 4, 1900. Então, se ele fala que é de 4 em 4 anos, então a representação da reta está de 4 em 4 anos. Então, 1900, Estados Unidos seria quanto? É letra B, Max? Eu estou perguntando, Estados Unidos seria quanto? 1904. 1904. Beleza. Eu sei assim que vocês são tão inteligentes que o entendimento vai bem mais rápido do que eu estou explicando. Mas tem gente que tem uma compreensão mais demorada, né? Enfim, a gente tem que ser detalhista, tá? Aí vamos lá. Aí, 1904, beleza. Mais 4 seria Inglaterra. 1908. E Suécia? 1912. Então, seria 1912.
De acordo com esta representação, em que anos foram realizados os Jogos Olímpicos nos Estados Unidos, que a gente viu aqui, 1904, e na Suécia, 1912. Qual seria a alternativa? Letra B. Letra B. Letra B. Bem. Perceba que são questões bem simples, mas se a gente não analisar com carinho, né, com os detalhes do que a matemática traz, a gente acaba marcando a alternativa correta ou até nem compreendendo, pelo fato de que a gente tem preguiça de raciocinar, de ler, de interpretar, de entender. Dúvidas nessa questão? Não, mano. Não. Vamos para a próxima. Isso aí tá fácil demais, que 7º ano, aí todo mundo já engoliu o 7º ano, já sabe de tudo, não é verdade? Alguém lê a terceira questão? Observe a expressão abaixo, a expressão numérica na quadra abaixo. Qual o resultado dessa expressão? Isso, uma expressão numérica. Minutinho só, por favor. Pronto, gente, vamos lá, que eu estava aqui respondendo aqui algo da coisa de escola. Mas, enfim, alguém lê, por favor? Observe a expressão numérica no quadro abaixo. Qual é o resultado dessa expressão? Quem fez e qual seria a solução correta? Letra E. Letra E. Mais alguém? Eu, Alice, deu letra E também. Letra E. É, letra E, menos 19. Vamos lá. Vou ver se eu consigo fazer, tá? Bem, nós temos aí 2 que multiplica, eu vou repetir, tá certo? Pelo fato de que está fora de parênteses. Vou resolver isso que está dentro dos parênteses. Nós temos aqui menos 10 menos 4. Isso é uma adição entre números inteiros. A gente já sabe que somar ou subtrair números inteiros, nós temos que pensar assim: sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Tá? Então, os sinais são iguais. Então, vou somar e repetir o sinal. 10 mais 4 nos dá 14. Repetindo o sinal, menos 14. Estou colocando dentro de parênteses porque tem uma multiplicação com esses dois aí fora,
ele é positivo, e o 14, o resultado que me deu aí internamente nos parênteses, me deu negativo, então vou botar dentro de parênteses. Se os sinais fossem diferentes, eu iria subtrair e utilizar o sinal do maior, tá? Agora temos menos 3 elevado ao quadrado. Bem, menos 3 elevado ao quadrado é uma potenciação. É menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 nos dá 9. E menos vezes menos nos dá mais. Então, mais 9. Para quem tem dúvida em relação a esta potenciação, se eu tiver menos 3 que está elevado ao quadrado, gente, nada é do que menos 3 vezes menos 3. Então, menos vezes menos vai nos dar mais, e 3 vezes 3 nos dá 9. Na multiplicação e divisão de inteiros, com sinais positivos e negativos, sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Por exemplo, menos vezes menos dá mais vezes mais também dá mais. Mas se fosse menos vezes mais, daria menos. Ou mais vezes menos, daria menos. Quer dizer, sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Tá bom? Voltando para cá. Então, nós temos igual. Bem, 2 vezes menos 14. O 2 é positivo. Por mais que não tenha um mais aqui, início da expressão numérica, ele é positivo. Não é obrigado a escrever. Mas quem botar um mais 2 aqui também não tem erro nenhum. Então, aqui é mais. Se é uma multiplicação, vou multiplicar os sinais. Mais vezes menos vai nos dar menos. 2 vezes 14 nos dá 28. Para eliminar aqui os parênteses desse 9, vai ser mais vezes mais. Na multiplicação, mais vezes mais nos dá mais 9. Bem, agora nós temos menos 28 mais 9. Isso é adição e subtração de números inteiros. Sinais diferentes, eu subtraio e utilizo o sinal do maior. Subtraindo 28 de 9, vai nos dar o quê? 19. Quem é maior é 28. Qual o sinal dele? Negativo. Então, vai nos dar menos 19. Alguma dúvida? Eu acho que eu fui o mais claro possível para vocês. Foi não, Max. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar, viu, gente? Porque eu acho que eu fui bastante claro aí, não fui? Foi claro até demais. Uhum. Então, podemos partir para a próxima? Olha, Ok. Muita gente pode estar aí, poxa, números inteiros, isso aí é 7º ano, eu já sei disso tudo, eu sou super, ultra, mega, mas é interessante a gente abordar, tá? Porque tudo isso é cobrado. Pode ver, a maioria das questões, ela traz aí falando de SAEP, Prova Brasil, Ipojuca, SARES, ETE, IFPE, enfim, tudo é interessante a gente estar abordando para recordar, tá? Quarta questão, alguém pode ler? o produto de três números e 10.602, dois desses números são 18 e 19. Qual é o terceiro número? Interessante. O que é produto? Cri, 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 cri. Não, Max. Então, o que é O produto? produto total aí, ó. 10.000. Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, ele diz que o produto entre três números, e ele dá dois deles. Por exemplo, 18 vezes 19
Ô, Max, o meu deu 31, porque vê, eu fui no Google pesquisar o que era produto, né? Esse é o Aí problema. tava dizendo Ah, sim, entendi. que Você produto- foi pesquisar o que é produto, né? o que era produto. Aí tava É, dizendo que era tipo resultado. Aí o isso. produto é 2.602. E era como se. Como é a outra palavra? Numerador, alguma coisa assim? Era a soma dele. Aí era só multiplicar, não é isso? O 18 vezes 19 vezes 31. Veja só, nós temos dois caminhos, certo? É como eu estou falando. Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, se eu tenho três números e ele está dando os dois deles, um é 18 e outro é 19, eu poderia estar solucionando isso, chamando um deles de x, ou de y, ou de m de maxi, ou l de lindo, ou qualquer outra letra. De forma que o resultado desse produto daria 10.602. Então, eu posso estar resolvendo isso através de uma equação do primeiro grau. Beleza? Por quê? Quando eu multiplicar 18 vezes 19 vezes x, vai dar alguma coisa x. Aí eu teria que dividir por esse número para dar o meu resultado. Então, pensando nesse contexto, ao invés de eu escolher uma equação do primeiro grau, eu posso pensar 18 vezes 19. Quem sabe me dizer quanto dá 18 vezes 19? Eu não entendi não, Max. Repete aí. Estou falando o seguinte. Quando ele diz o produto de três números, produto de três números é uma multiplicação entre esses três números. Porque o produto é o resultado de uma multiplicação. Aí ele diz que se o produto desses três números dá 10.602, então ele deu dois números, 18 e 19. Aí eu estou multiplicando 18 vezes 19 vezes x. Tem que dar esse valor. Então, se eu fizer uma equação de primeiro grau, eu chego na resposta. Mas vamos pensar. Se eu multiplicar 18 vezes 19 vezes x, vai dar o quê? 342. Se eu multiplicar 18 vezes 19 vezes x, vai dar 342x. Então, se eu dividir por esse número, vai me dar o terceiro número. Então, se simplesmente eu dividir 342, tá? Dividir ele, perdão, o valor total, 6.602. Se eu dividir esse valor por 18 vezes 19, que dá 342, vai nos dar quanto? Alguém me diz quanto tá, por favor? Se tu não sabe. Não, não é questão de saber, é questão Ô, de Max. pensar. Max. Eu posso... Veja só, veja só. Max, eu posso falar? Fale. 31? Sim, mas por que 31? Me explique por que 31. Vê, pega a visão. 18 vezes 19 dá 342, certo? Se botar esses dois números aí vezes 31, vai dar 10.602. Também uma linha de raciocínio. Então, são várias. Eu dei a primeira ideia de multiplicar... eu dei a primeira ideia de montar a equação do primeiro grau. Porque quando eu fizer isso aqui, vai dar o quê? 31x. Aí o 31 tem que vir para cá dividindo esse valor. Então, se eu pegar esse valor aqui e dividir logo pela multiplicação de 18 vezes 19, já me dá o resultado que é 31. Então, são várias linhas de raciocínio. É uma questão muito simples. Concordam comigo ou não? Sim. Então. Alguém lê? Tarefa de 2010. O número escrito no último quadro é... Então. Ele traz um esquema aqui, né? As setas indicam o caminho que a gente tem que seguir. E quais valores nós teríamos que estar inserindo aí. Então, aqui tem menos 16, ele diz divida por menos 4. Então, vamos pensar aqui. Dá menos 4, Max? Vamos ver? Uhum.
Então, menos 16, fazer a primeira operação ali, né? Espera aí que tem alguém aqui querendo entrar, deixa eu admitir logo. Não, acho que já está ok. Então, temos menos 16. Dividido por menos 4. A primeira operação que ele traz. Essa divisão poderia fazer uma representação sem fração, né? Ô, Max, é menos 160 ou menos 16? Realmente eu coloquei um zero que não deveria existir. Vou refazer aqui. Seria menos 16 dividido por menos 4, né? Ele pede, né? Ok. Obrigado aí pela colocação, tá, Júlio? Passou despercebido aqui. Bem, numa divisão, a gente multiplica os sinais. Menos vezes menos, dá mais. E 16 dividido por 4 nos dá 4. 4 vezes 4 são 16, né? Então, aqui, não posso botar diferente que é mais 4. Tranquilo? Eu já acertei o primeiro. Agora ele diz, esse resultado que a gente encontrou, multiplique por menos 5. Então, vou para cá. Então, mais 4 vezes menos 5. É o que ele está pedindo. Mais vezes menos, menos. Sinais diferentes dá negativo. E 4 vezes 5 são 20. Então, aqui vai dar menos 20. Ok? Agora ele pede, some 8. Se é 8, é mais 8. Então, seria menos 20 mais 8. Sinais diferentes. Subtraio e utilizo o sinal do maior. Tenho 20, tiro 8, fiquei com 12. Quem é maior, 20 ou 8? 20, aí fica menos 12. É 20, o sinal de 20 é negativo. Então, menos 12. Então, aqui vai ficar menos 12. Subtrai a 6. Então, vamos para cá. Menos 12 menos 6. Subtraia 6. Então, sinais iguais. Eu somo e repito o sinal. Sinal é menos. 12 mais 6 me dá 18. 18. Então, menos 18 é a nossa solução. Alguma Acertei. dúvida? Não, Max, tá relax. É só observar, né, toda a regra de sinal em cima de números inteiros. Seja na adição, subtração, multiplicação, divisão. E aí a gente não erra de forma alguma. Tranquilo? Tranquilo. Como eu disse, só iria resolver mais duas. Vamos para a última questão no dia de hoje. Vou tirar o compartilhamento para poder estar compartilhando com vocês a próxima página, tá certo? Deixa eu achar ela por aqui. Eita, esse povo não me deixa em paz, misericórdia. Odeio o celular. Então, vamos lá. Essa questão é legal, viu? Muito boa.
Questão 6, para a gente finalizar hoje. Quem pode fazer a leitura? O estoque da vacina contra o vírus da gripe, vírus influenza, é o quê? Determinado posto de saúde. De determinado. Isso. É de 180 litros e será acondicionado em ampolas de 250 miligramas cúbicos cada uma. O número de ampolas que serão produzidas com o volume da vacina disponível no posto de saúde é... Então, veja só. Isso é uma espécie de uma razão que a gente vai criar. E essa razão, no final, vai ter uma divisão. A razão é uma comparação entre duas grandezas. Mas a razão chega no final a uma possibilidade de divisão. Muita gente deixa de responder uma questão dessa por uma falta de conhecimento besta, babaca. Então, pensar o seguinte... Vou mandar para o meu amigo preto. E esse surto? É o quê? Vamos filmar! Devagar, pô. Vamos focar na atividade, por favor. Então, ele fala em 180 litros. Então, vou criar uma razão. 180 litros. Eu estou fazendo no cantinho aqui porque a gente vai precisar de espaço. Dá para ver aí no celular? Ou seja, onde estiver? Sim. Beleza. Então, isso aí será dividido, tá? Eu vou até precisar de um espaçozinho a mais aqui. Isso será dividido pela quantidade de ampolas que ele tem. Quer dizer, pela capacidade de cada ampola que é necessário, que são 250 mililitros cúbicos. Tá? Essa questão é muito complexa. Não é, desde que você tenha noção de um contexto aí bastante simples. Vamos pensar o seguinte. Eu só posso estar solucionando algo, seja uma razão ou mesmo uma divisão, quando as grandezas sejam da mesma espécie. Veja que aqui fala em litros e aqui em... não é nem mililitros, são milímetros cúbicos. Perdão, eu falei até antes mililitros, não é. Milímetros cúbicos. Então, aqui fala em litros. Então, aqui se refere a volume. Aqui se refere a quê? Alguém pode dizer? Capacidade. Então, são duas grandezas... Oi? Não, continua, vá. São duas grandezas totalmente distintas. Tá? Então, eu tenho que começar a pensar como trazer essas unidades de medidas, de grandezas, à mesma unidade, para que eu possa, sim, realizar uma divisão e saber, né? A quantidade de ampolas que serão necessárias para poder acomodar esse material. Então, existe uma relação que se diz que 1 litro é uma relação matemática, é igual a 1 decímetro cúbico. Veja a complexidade. Litro, beleza.
Mas aqui é milímetro cúbico. Milímetro, só vem milímetro na cabeça, pelo amor de Deus. Aliás, é milímetro mesmo. Falei mililitros da outra vez. Aqui vem milímetro cúbico. Eu já estou confundindo. Então, o que acontece? 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Beleza. Então, o que é que eu tenho que pensar? Bem, se 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, então 180 litros equivale naturalmente a 180 decímetros cúbicos. É ou não é? Se 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, então 180 litros equivale a 180 decímetros cúbicos. Não tem o que discutir. Aí embaixo, vou repetir os 250 milímetros cúbicos. Então, o que foi que eu acabei de fazer? Alguém sabe destacar para mim o que eu acabei de fazer? Montam a razão. Vou explicar. Aqui estava em volume. Tirei de litros, trouxe para uma unidade de medida que trata-se de capacidade. Onde o denominador nessa razão ou nessa divisão também fala de capacidade. Então, eu trouxe para grandezas iguais. O que está distinguindo aí é que uma é decímetro cúbico, a outra é milímetro cúbico. Não é verdade? Aí eu tenho que trazer para a mesma grandeza. Eu tenho que pegar os decímetros cúbicos, que estão aqui em cima, que são 180, transformar em milímetros cúbicos. Da mesma forma, gente, que tem um metro, decímetro, centímetro, milímetro, existe o metro cúbico, metro, decímetro cúbico, centímetro cúbico e o decímetro cúbico. Não, perdão, milímetro cúbico. Então, o que acontece? Eu vou ter que transformar esses 180 decímetros cúbicos em milímetro cúbico. Como trata-se de capacidade, volume, a gente sabe que já estudamos isso, de uma grandeza para outra menor, que são os submúltiplos do metro cúbico, nós temos o quê? Sempre está multiplicando por 1000. Se não fosse volume, se fosse comprimento, seria apenas multiplicando por 10. Se fosse área, multiplicando por 100. Se fosse volume, que é o caso aqui, a gente está multiplicando por 1000. Então, se eu tenho 180 decímetros cúbicos, que é o que eu tenho aqui em cima, eu tenho que trazer isso. Essa questão é muito massa, tá? Para milímetros cúbicos. Porém, eu tenho que lembrar que se eu trouxer para centímetros cúbicos, eu multiplico por 1000. Se eu multiplicar por 1000, gente, é só acrescentar 3 zeros. Se eu vou trazer para milímetros ainda, é só acrescentar 3 zeros. Então, se eu tenho 180, vai me dar o quê? 180 o quê? Alguém lê esse número para mim? Milhão.
Milhões. Só faltou olhões. Mas é milhão. 180 Então, milhões. 180 milhões. O que agora? Milímetros cúbicos. Vê que lindo. Então, agora eu tenho 180 milhões milímetros cúbicos dividido por 250 o quê? Milímetros cúbicos. Então, eu trouxe de volume para capacidade igualando ao meu denominador. Um era decímetro, o outro era milímetro cúbicos, e agora ambos estão em milímetros cúbicos. Aí, um menino inteligente, como vocês são, tenho certeza, corta um zero com esse para facilitar. E agora vai me dizer a solução de quanto dá. Ô, Max, o meu de letra A 7.200. Calma. foi de 120 18 milhões foi o que resultou, concordam comigo? Sim. Dividido por 25, dá quanto? Letra A? 720 mil. 1000? Acertei, caramba. Então, letra A. A. Max, que questão complexa. Não é. Eu estou sendo detalhista para a compreensão de todos. É diferente. Tranquilo? Ou não? De boa. É interessante aí quem gostar de curtir matemática, ou sei lá, de realmente estar com todos os detalhes, tirar um print, ou copiar na Xerox, né, que foi entregue das atividades. O meu tá tudo no papel. Essa é uma questão do IFPE, Instituto Federal. É uma questão fácil, não é complicada, mas precisa de uma compreensão legal. E eu fiz um arrodeio muito grande para poder, apesar de que o arrodeio que eu fiz foi necessário para a compreensão da questão. Mas aí, dependendo do desenvolver de cada estudante, ele pode estar simplificando aí vários caminhos. Mas eu fui bastante detalhista para que todos compreendessem da melhor forma possível. Ah, Max, mas mesmo assim,